Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Lima, um dos instrutores de física aqui do Projeto Feynman, e hoje vamos falar um pouco sobre movimentos vetoriais. Mas antes, se esqueça de se inscrever aqui embaixo e assistir nossos outros vídeos, que vão ser bem importantes para você entender a nossa conversa de hoje. São os vídeos sobre vetores e os vídeos sobre movimento uniformemente variado. Beleza? Assistiu eles? Então, vamos lá. Bom, o primeiro movimento que vamos falar hoje vai ser sobre o movimento de queda livre. Esse movimento se caracteriza quando o corpo está literalmente caindo e sofrendo uma ação de uma força de campo que chamamos de gravidade, ou só gravidade. A gravidade, quando incide na massa desse corpo, vai formar uma outra força, que essa nós já conhecemos, chamada força-peso, de direção vertical e sempre apontando para o centro da Terra, ou, então, alguns outros problemas, para o centro do planeta, certo? E outra força que normalmente desconsideramos ao fazer esse cálculo é a força de resistência do ar. Ela normalmente vai ser desconsiderada na maioria dos problemas que envolvem queda livre, mas é bom lembrar que ela existe, porque sem ela, por exemplo, um paraquedas não funcionaria. Afinal, o que ele faz é aumentar a superfície de contato para que a força de resistência do ar se sobreponha sobre o peso, fazendo com que ele consiga aterrissar em segurança. É bom lembrar que a força de aceleração da gravidade que vai incidir sobre esse corpo, formando a força-peso, é de cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na maioria dos problemas, eles vão arredondar isso para 10 metros por segundo ao quadrado. Mas sempre vou lembrar que isso aqui só é válido na Terra. Em algumas outras questões, é bem comum acontecer de se considerarem outras gravidades de outros planetas, ou às vezes cometer a pegadinha de colocar a gravidade real. Normalmente, quando se faz muitas questões, se memoriza que seja 10 metros por segundo ao quadrado, mas na verdade é 9,8. Beleza? Bom, nessa segunda situação temos o lançamento vertical. O lançamento vertical ele ocorre quando nós lançamos um corpo para cima. Dessa forma, ele vai inicialmente sofrer uma força, ou melhor, um impulso, que nós vamos determinar dependendo do meio que fizermos. Durante o trajeto dele, subindo, ele vai sofrer a força do seu peso, ou a força da gravidade, que vai fazer com que essa força fique cada vez mais fraca, até o momento que uma vai igualar a outra e aí a aceleração dele, ou melhor, a velocidade vai ser zero e ele vai atingir a altura máxima. A partir desse ponto, o corpo começa a cair, porque o peso vai fazer com que a sua velocidade no sentido cima para baixo comece a aumentar, até ele atingir uma segunda situação. Nesse tipo de problema, é bem prático você saber os conceitos do MRUV, na qual já temos um vídeo explicando bem ele aqui e suas fórmulas. Mas no final do vídeo aqui eu vou explicar como você resolve questões como essa bem rapidinho e bem fácil, certo? Bem, o próximo movimento é o lançamento horizontal. Ele vai consistir quando um corpo vai ser lançado horizontalmente a partir de uma determinada altura. É muito comum, por exemplo, em questões de aviões que tem que largar suprimento ou uma bomba e pedir para calcular a qual distância ele deve largar aquilo para acertar o alvo em cheio, certo? Nessa situação aqui, que é uma situação exemplar, nós podemos ver que ele sempre vai sair com uma velocidade aqui. Só que normalmente ele vai cair, ele vai sofrer a ação do peso, da força-peso, certo? Aí esse, junto com esse, vai formar um outro vetor. Por isso que é importante você ver a outra aula, na qual eu explico melhor como que você faz para unir dois vetores ou, em alguns, como eu vou mostrar depois, para decompor eles. Mas você pode ver que a trajetória é mais ou menos assim. Esse vai para cá, esse vai para cá. Vamos ter uma trajetória mais ou menos dessa forma. Ele vai cair assim, certo?
E bem, vamos agora para o nosso último movimento de hoje, que é o lançamento oblíquo. A característica mais marcante do lançamento oblíquo é essa parábola que ele forma durante sua trajetória. Outra característica é que apenas um vetor vai formar isso tudo, que é esse vetor, nesse caso, que é a velocidade inicial. Mas, se você perceber bem, esse vetor aqui, velocidade inicial, ele pode ser decomposto em outros dois vetores. Se você perceber que um vetor horizontal, outro vetor vertical. Dessa forma, como aqui, se você perceber, podemos formar um triângulo retângulo. Como conseguimos formar esse triângulo retângulo? Nós conseguimos determinar quanto que vale o vetor horizontal e quanto que vale o vetor vertical, utilizando os conceitos que nós já vimos na outra aula sobre vetores. Se você não viu, veja. E, conhecendo os vetores verticais e horizontais, se torna muito mais fácil conseguir resolver esse problema. Bom, agora vamos tentar resolver uma questãozinha que vai te ajudar a resolver praticamente todos os movimentos que a gente viu aqui hoje. Eu quero mostrar aqui para você que não é necessário ficar decorando fórmula, nem ficar lendo muito, nem ficar perdendo tempo com esse tipo de questão. Basta você conseguir interpretar e analisar junto com os conhecimentos que você adquiriu. Vamos pegar, por exemplo, essa questão aí que está na tela, da FATEC São Paulo. Você pode ler aí. Ela está pedindo basicamente duas coisas. Ela está pedindo quanto que vale o módulo do vetor V e quanto que vale o módulo do vetor VH. Certo? Bom, aqui você já pode perceber que VH é um vetor que está na horizontal, sentido horizontal, da esquerda para a direita, certo? E nós percebemos que ele é um vetor de velocidade também. Se ele é um vetor de velocidade, o que é velocidade? Velocidade não é a variação de espaço sobre a variação de tempo? É. E nós temos quanto? Então, basta calcularmos quanto que é 60 dividido por 4. Nós obtemos que o módulo deste vetor vai ser de 15 metros por segundo. Certo? Agora, como que vamos calcular o V? Esse aqui é bem mais simples ainda. Basta você conseguir enxergar que VH é uma componente de V. Você se lembra, na última aula sobre vetores, que um vetor pode ser tanto somado em um só, como ele pode ser decomposto em vários outros? Pois é, aqui temos um caso de aplicação disso. Perceba que o vetor V aqui, ele é, nesse caso, uma hipotenusa de um triângulo retângulo. E o problema ainda nos diz que o ângulo formado entre V e VH é o ângulo beta, certo? Aqui é um triângulo retângulo. E ele nos deu ainda quanto que vale o cosseno de beta. Mas o que é cosseno? Cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Exatamente. E nós já temos cateto adjacente. Então, basta aplicar aqui. Vamos ter cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, 15 sobre V, que é o que queremos descobrir. Isso vai ser igual ao cosseno de beta, que é 0,6. Certo? Passa esse para cá, esse para cá. Vamos ter que V vai ser igual a 15 sobre 0,6. Tira essa vírgula daqui, aqui. 150 dividido por 6. Dividir por 6 é a mesma coisa que dividir por 3, depois dividir por 2. Ou seja, 150 dividido por 3 dá 50. E 50 dividido por 2, vamos ter que ver, vai ser igual a 25 metros
o segundo, certo? Logo, só pode ser letra A. Beleza? Fácil, né? Bem, vem aqui no final para agradecer que você chegou até aqui. E lembrar que aqui embaixo temos uma lista para você reforçar o seu conhecimento. Uma verdadeira tarefa, para você consolidar ele. Mas é porque a aula sozinha não vai fazer você aprender, certo? Se você ficou com alguma dúvida, volte o vídeo, veja com mais calma alguma parte que você não tem entendido. Mas caso a dúvida persista, bota aqui nos comentários ou chama o pessoal lá no Instagram, que a gente vai com todo prazer te atender, certo? Então, por hoje foi isso e até o próximo vídeo. Valeu!